o Paquete, espanou, com o Livro, puxa de gol! Números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira. Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué, e deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu, vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! O time bem armado, tranquilo, era a final, era uma decisão. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção, preparou, correu e chutou. De Campinas e, consequentemente, de Goiânia, o tabelião Antônio do Prado conta hoje sua história no futebol goiano, quando ainda era conhecido pelo apelido de Toninho. Morador da Campininha das Flores, Toninho não demorou para se apaixonar pelo Atlético Clube Goianiense, time de futebol de forte ligação com o bairro. Apesar de ter tido a oportunidade de vestir o manto rubro-negro, Toninho preferiu sair do Dragão, em busca de oportunidades em times menores da capital, tais como São Paulo, Associação Mariana, Campineira, Sírio-Libanês e Araguaia. Após rodar por esses clubes, Toninho ainda passou pelo futebol paulista e pelo carioca. Retornou para a várzea goianiense e pendurou as chuteiras para assumir de uma vez por todas o controle do cartório da família, onde se orgulha de ter realizado mais de 200 mil casamentos. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o Clube do Povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do Campeonato de Profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem a missão de redescobrir o passado para compreender o futuro. E hoje, Vinícius Tondolo, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, estamos tendo o privilégio de receber um dos pioneiros do bairro de Campinas, um dos pioneiros do futebol goianiense. Estamos ao lado de Antônio do Prado, tabelião, o Antônio do Prado do Cartório de Campinas, que no futebol ficou conhecido como Toninho. Então vamos lá, por Toninho, quem que é Toninho? É o seguinte, eu nasci em Hidrolândia e vim para Campininha das Flores com 3 anos. E logo então comecei a jogar futebol. E joguei nos times daqui, como juvenil, e
E o futebol para mim foi muito curto, porque o meu pai não deixou e me chamou logo para assumir como escrevente do cartório. O senhor disse que veio de Hidrolândia ainda muito novinho, né, aqui para Campinas. Quais são as suas primeiras lembranças aqui do bairro? Hoje quem vem aqui em Campinas vê esse bairro agitado, com muito movimento, mas qual que era a sua primeira lembrança aqui da região? Campinas era muito pequeno. Campinas só chegava no estádio Antônio Ascioli. E de lá era mato só. E eles falavam assim, um dia Campinas vai emendar com Goiânia. E a pessoa falava, tá louco, nunca vai emendar não. Quem que é o seu pai? Conta um pouquinho pra gente da sua história familiar, seu Antônio do Prado. O meu pai, Flórido do Prado, e ele era do cartório de Bela Vista de Goiás. E ele veio assumir o cartório aqui na década de 30. E já tinha 8 donos. E ele foi o 9º. E eu sou o 10º. Porque Campinas tem mais de 200 anos, o cartório tem 140 anos e Goiânia tem 83 anos. Então eu sou o 10º titular do cartório. Seu Antônio, que histórias de Goiânia, de Campinas? Nosso programa é um programa sobre futebol, mas tem todo um contexto histórico, patrimonial. O que era Goiânia? O que o senhor ouviu falar de Goiânia, de Campinas, através do seu pai? Que histórias o seu pai compartilhava? Porque daqui a pouquinho eu vou entrar nas suas memórias. Mas o que o senhor ouvia falar de Goiânia e de Campinas na época que seu pai chegou aqui vindo de Bela Vista? Campinas foi cidade. Era o povoado de Nossa Senhora da Conceição, município de Bonfim, que hoje é Silvânia, e província da cidade de Goiás. Então nós tivemos prefeito, que era o primeiro prefeito, foi o Licardino de Oliveira Ney. Nós tivemos senador nomeado. Então Campinas, com o evento de Goiânia, então Campinas passou a ser bairro. Mas então é uma cidade de Campinas. O pessoal falava que tinha... o senhor até falou agora que acabava ali no Antônio Ascioli, né, a cidade. Como que era viajar para Goiânia? Viajar para Goiânia tinha uns ônibus pequenininho. Então a gente ia, parava no Lago das Rosas, tudo sem asfalto. Então é uma verdadeira viagem. E o senhor falou para uma extremidade. E para outra extremidade aqui, Campinas chegava até o córrego? Campinas... tinha essa avenida aqui do cartório, 24 de outubro, ela parava logo ali. Aí um projeto do vereador Olegário Moreira Borges e opinião do meu pai, que na época falou, vereador, por que você não apresenta um projeto para abrir aqui a 24 de outubro, sair lá no Dergo? E foi feito esse projeto. O senhor falou que ouviu muitas histórias do seu pai. Quando chegou aqui em Goiânia, o que ele falava sobre o que era Goiânia? Até então, Campininha das Flores, depois Campinas, cidade que serviu ali como alicerce para Goiânia. O que ele falava dos costumes locais? Qual era o ambiente na cidade, seu Antônio do Prado? Campinas era muito movimentada, então saía gente de Goiânia para vir passear em Campinas. Aqui na praça de Campinas, a Praça Joaquim Lúcio, Praça do Jardim, então era muito comum ver os rapazes parados, o braço cruzado, e as moças circulando a praça. Então saía namoro, noivado e até casamento. E o bom é que já estava de frente com o cartório, né? Para arrumar o casamento ali, era só atravessar a rua? Isso, e eu sou o semeador de Campinas, né? Porque eu faço muito casamento, e meu pai pôs Antônio porque sabia que eu ia ser o Santo Antônio casamenteiro. Seu Antônio, e que histórias nos primórdios aqui de Campinas o senhor ouvia falar do futebol? Antes da gente falar sobre a sua história, o que era o futebol? O senhor chegou aqui com 3 anos de idade,
tem idade muito próxima. O senhor nasceu no dia 5 de maio e o Atlético é de abril de 37. O senhor é do mesmo ano do Atlético. O que o senhor ouvia falar sobre o futebol aqui da região? O Atlético era um grande time, né? Tanto ele como o Goiânia. E só que o Goiânia tinha mais regalia que o Atlético. O Goiânia era chamado de chapa branca e tinha muita benesse, muita regalia. Mas o Atlético era um time muito bom e nós tivemos grandes jogadores como o Dido, Otacílio, Fábio, Epitácio. Então o Atlético marcou demais nessa época. Agora, entrando na história do senhor, né? Primeiro, quem que te apresentou o futebol? O senhor começou a jogar aqui no bairro, tinha campinhos de terra. Como que era a prática do futebol aqui em Campinas e onde o senhor deu os primeiros chutes na bola? Não, eu dei os primeiros chutes foi na Cruzadinha. Aqui em Campinas, ao lado da igreja, tinha um campinho, chamava Cruzada. Então, aí eu jogava. Aí depois eu fui estudar no Ateneu, e o Ateneu tinha vários campos para os pequenos, médios, adultos, e eu jogava também. E então eu tinha muita habilidade. Eu era meia direita e hoje o jogador erra passe com 3 metros, né? E eu dava passe em longa distância e não errava. Eu encabulo como que eles erram passe hoje de 3 metros, né? Então eu comecei a jogar e aí fui pro juvenil, aspirante do Atlético, e eu não queria ser reserva aspirante do Atlético. Eu preferia ser titular de um time pequeno. E, aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar muito sobre esse seu giro. O senhor jogou por várias equipes que hoje não estão mais na ativa, jogou no futebol de São Paulo, no futebol do Rio de Janeiro também. Mas deixa eu voltar um pouquinho só nas curiosidades aqui sobre Campinas. O senhor falou que aqui na 24 os rapazes ficavam paquerando as moças. E nessas nossas idas e vindas aqui pelo futebol de Goiás, nós já ouvimos o seguinte, que havia uma rivalidade também por conta disso. Os rapazes lá de Goiânia não eram muito bem aceitos aqui em Campinas? É verdade. O problema era o seguinte, a gente era chamado de franelinha, porque não tinha, era só poeira, e então o sapato da gente era empoeirado. A gente, quando ia para Goiânia, levava uma franelinha para limpar o sapato. Então eles criticavam. Então a gente também criticava os filhinhos de papai, que era o pessoal de Goiânia que vinha para Campinas, né? E quando o Atlético ganhava, nós ia para lá fazer gozação no time do Goiânia. E vice-versa. E como que era em Goiânia? O senhor falou que o point era a praça, né? Lá em Goiânia tinha alguma coisa para... Lá em Goiânia, eu falando na época, né? Tinha alguma coisa para fazer também? Onde que era o passeio? Como é que era a atração de Goiânia naquela época que a cidade estava nascendo? Você falou uma coisa interessante, lá em Goiânia. O pessoal daqui de Campinas falava, eu vou lá em Goiânia, né? Então é desse jeito. Não tinha nada Goiânia. O Goiânia tinha as avenidas muito largas, então a corrida de motocicleta, de bicicleta, era lá naquelas avenidas. E aonde é o fórum hoje, ali era corrida de cavalo. Então, pode. Vem cá, vamos localizar um pouquinho também nessa questão geográfica, porque suas lembranças são espetaculares e o senhor tem o poder da oratória, também não poderia ser diferente, é um dos pioneiros. Como é que era aqui Campinas? Vamos lá, primeiro, tinha a praça, tinha a igreja matriz, o seu cartório e o que mais? É o seguinte, para falar de Campinas, que tem mais de 200 anos, tem que falar dos padres redentoristas, tem que falar do Colégio Santa Clara, tem que falar do Atlético, e tem que falar da Rádio Difusora, e tem que falar do cartório Antônio do Prado. Agora, e Campinas é só essas mediações aqui, e até o campo do Atlético. Então, e tinha muitas casas de
Avenida Bahia, tudo. De casa de quê? De mulheres fáceis, né? Casa de entretenimento adulto. Adulto, isso. E o senhor falou aqui na extensão da Avenida 24. E Campinas ia até onde? Nessa época não tinha Anhanguera ainda. A Anhanguera era uma outra rodovia, né? Não, Campinas era até a Anhanguera, não tinha Castelo Branco, então essas mediações. E não tinha esses bairros, Capoava, Vila São José, não. Como eu te falei. E inclusive o estádio A Ciola era um pouquinho longe, viu? Era lá na ponta, né? Tinha mato? Como é que era para chegar até lá? Era tudo mato, né? Tinha trieira, tudo, né? Tudo mato, né? E nessa mesma lembrança, a gente já lembrou como que era viajar lá para Goiânia. O senhor falou das avenidas largas, mas como que era? O que mais que o senhor lembra assim da cidade? Tinha ali a praça cívica, tava tudo em construção. Quais são as memórias que o senhor tem desse crescimento, né? Era muito bom. Goiânia tinha, por exemplo, o clube aristocrático, era o Jockey Club, era muito bom. Tinha o bar Royal, a gente frequentava, a gente dançava no DCE, só o universitário que frequentava. Então tinha o estádio Pedro Ludovico, a gente ia, o Goiânia parece que tomava conta do estádio como se fosse dele, tá? Daqui a pouquinho, seu Toninho, nós vamos continuar nesse bate-papo histórico, de muito conteúdo aqui no Futebol de Goiás, suas histórias. E antes da gente entrar na sua carreira, daqui a pouquinho a gente vai querer explorar suas lembranças dos primeiros times de futebol, tá bom? Ok. Hoje estamos recebendo Antônio Prado, conhecido no futebol goiano como Toninho. Ele rememorando a história do nosso futebol e a nossa história por aqui. João Paulo de Medeiros. E o Futebol de Goiás e suas histórias volta já. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias volta com muita história sobre o início de Goiânia, também o bairro de Campinas. E aqui nos bastidores o seu Antônio do Prado estava contando uma historinha bacana de um dia que teve uma festa no Jockey Club de Goiânia e a banda que vinha de São Paulo não veio. Que banda que foi a substituta dessa banda que faltou, seu Antônio? É o seguinte, teve o aniversário de Goiânia e a festa era no Jockey Club. E o primeiro prefeito de Goiânia, Venerando de Freitas Borges, e tinha contratado uma banda. E a banda de São Paulo não veio. E a dona Gersina, esposa do Pedro Ludovico Teixeira, interventor e governador do estado, e preocupada falou assim: Venerando, nós não temos uma banda para tocar, não pode deixar. Aí o Venerando veio até Campinas e falou com a Maria Branca, que era dona da casa de entretenimento adulto. Isso, correto. E então pediu para emprestar a banda. E a banda então fez um sucesso danado. E a dona Gersina falou: mas que banda boa. Falou: é lá da Maria Branca, lá de Campinas. São histórias dos bastidores de Goiânia. Aí não cancelaram o show por conta da banda ser lá da casa de Luz Vermelha, não? Não, falou depois. Seu Antônio... Depois do show consumado, né? Seu Antônio, e aliás, aqui em Campinas se comenta das histórias que os jogadores eram muito boêmios. Se é isso mesmo, como é que era a vida boêmia? Como é que eram as tardes e noites de Campinas e, consequentemente, de Goiânia? Não, Campinas tinha muito boteco, muito barzinho, né? E muita mulherada. Então, era mais cerveja mesmo. E tem até uma história, não vou citar o nome, o clássico era Goiânia e Goiás. E jogava sempre aos domingos e 4 horas da tarde. Goiânia e Atlético. Desculpa, Goiânia e Atlético.
E aí tinha um jogador do Goiânia muito bom, e o pessoal, a direção do Atlético convidou para passear aqui em Campinas, não tinha concentração. E eu sei dizer que beberam muito esse jogador e deixaram ele no sábado, às 3 horas, indo na estrada de Goianira, Nerópolis, né? E deixaram ele lá, quase bêbado, 3 horas da manhã. E o jogo era no outro dia. E ele então jogou, foi um dos melhores em campo, e o Goiânia ganhou de 1-0. Então quer dizer que essa jogada de bastidor não adiantou nada? Nada, não adiantou. Concentração, né? Se concentração se valesse, né? O time do Presídio? Inclusive o time do Presídio, aqui em Goiânia, era de várzea, tinha o campeonato de várzea. O pessoal da minha época deve lembrar. O time de Presídio era muito bom. A gente ia jogar lá também. Em qual Presídio? Ali na 67. E como que era essa história? Entrava lá, todo mundo revistado, os jogadores entravam no presídio para jogar contra os detentos? Sim, tinha um time deles muito bom, era um campeonato, né, de várzea. Então a gente ia jogar lá. E é claro que fechava e abria pra gente, tinha revista, tudo, mas fazia o jogo e vinha embora, né? Nós estamos falando de que época? Que anos? Que década, senhor Cinema? Tudo de 50, 60. Senhor Antônio do Prado, o senhor destacou pra gente que se lembra muito bem de um Atlético de 1947. Quando que o senhor começou a frequentar o Antônio Ascioli? Eu tinha 7, 8 anos. E então, esse de 47, eu tinha 10 anos. Eu sou de 37, o time de 47 me marcou muito. Para mim, foi o melhor time que na época. E posso falar a escalação? Então, fica à vontade. Paulista foi um jogador, um goleiro de São Paulo. O Atlético na época deu até um bar para ele. Parece que chama Litsi Bar. E era Paulista, Chancão e Piquetito. Vamos lá. Do mesmo jeito que o senhor fez do Paulista, fala do Chancão e fala do Piquetito. Chancão era um lateral muito firme, bruto, e Piquetito já era mais clássico. Valdemar, lateral direito, muito bom. E Toca Fundo, o médio. Foi jogar no São Paulo e parou no Paraná. Muito bom também. E naquela época, para jogar fora, no eixo Rio-São Paulo, tinha que ser craque. E Roberto. Agora vem, ó que linha boa, Goya. Goya é da família Segurado. Parece que é tio ou irmão do Zé Segurado, que era bom de bola. Tinha o Duduca, tinha o Tão Segurado. E Goya Sisquim. Sisquim era um craque, jogou no Uberaba, jogou por esse time todo. O Sisquim é o pai do Zé Henrique? Sim, pai do Zé Henrique. Zé Henrique do Vila Nova? O Zé Henrique é um bom de bola, né? O Sisquim jogou no Atlético? Então? Jogou. E no Goiânia também, não jogou? Bem, mas ele jogou mais no Goiânia. E até tinha aquela linha famosa do Goiânia: Foca, Sisquim, Arthur, Laílson e Loló. O Loló era de morrinho, ele vinha para jogar, né? Sem treinar, sem nada. Voltando a falar do time de 47, o senhor parou no Sisquim. Goya, Sisquim, Ari, Dido. Dido foi até para a Itália. E o Washington. E o Washington tornou-se goiano. Ele jogou naquela linha média do Corinthians, do 400 que ele tinha. Idário, Goiano e Roberto. Esse era o time do Atlético que não sai da sua memória, de 47. Não sai, e era um bom time. O senhor se lembra do título conquistado pelo Atlético em 47? Lembro. Como é que eram as festas do Atlético? Isso era muito bom. A gente entrava dentro do caminhão, tinha uns 2, 3 caminhões, a gente ia até Goiânia comemorar lá, passar, porque ganhar do Goiânia é uma festa, né? E vice-versa, quando o Goiânia ganhava, eles vinham aqui para Campinas. E como que era, assim, o senhor tem essa lembrança de o Goiânia vir jogar no Antônio Ascioli? Como que era o Antônio Ascioli? Hoje a gente passa lá, o Atlético tá até mexendo, tá reformando ele.
Qual a lembrança que o senhor tem do estádio? Como que ele era nessa época aí de 47, por exemplo? Não, eu tenho a lembrança do Goiânia, como eu te falei. O Goiânia tinha... era chapa branca, tinha muita regalia. E Não era ciúme de vocês que era daqui, não? Isso, negócio de chapa branca? Não era não, porque nós lutávamos com dificuldade, né? Como até hoje o Adson no Liga lida com dificuldade, né? Ganha pouco, né? O Atlético atual recebe pouco. Inclusive, eu acho que o Atlético tinha que ser Atlético Goiano. Tem Atlético Mineiro, tem Atlético do Paraná. Eu achava que devia largar de ser goianiense, sim Atlético Goiano. Só vai comprar uma briga aqui com os campineiros. Mas então, eu me lembro bem que o pessoal do time do Goiânia chegava de carro preto, rapaz, naquela época. Então, já tudo uniformizado e abria o portão já quase na hora do jogo. Eu já ouvi uma história de que nesses primeiros confrontos entre Atlético e Goiânia, aqui no estádio Antônio Ascioli, dois pioneiros aqui de Campinas que nos contaram essa história, o seu Hélio de Oliveira e também o Bariani Hortêncio, de que tinham as ripas que cercavam ali o campo do Antônio Ascioli, e não muitas vezes essas ripas serviam de arma nessas brigas entre torcidas, jogadores. Isso procede? Procede, o Bariano está correto e o Hélio também está correto. E era uma ripa, e era uma cerca, e essa ripa, o Dido e Epitácio tinham um chute forte, eles chutavam a bola e ia tirando essa ripa toda. Então ela ficava fácil para tirar, porque aí era uma arma danada. O senhor falou das ripas e o João perguntou no questionamento anterior aqui sobre o Antônio Ascioli. O que o senhor lembra lá do Antônio Ascioli? Constrói pra gente aí a imagem do Ascioli da década de 40, 50, como é que é? Como que era chegar no estádio, o que tinha? Tinha aquela torre, já tinha aquela torre que a gente vê hoje na esquina? Vamos falar do Antônio Ascioli. O Antônio Ascioli era um homem muito fino, educado. Ele tinha um carro que chamava Studebaker e uma placa de número baixo, e ele trabalhava no cartório de escrivania da Fazenda Pública, lá no Fórum, e muito torcedor do Atlético, e então ele fazia tudo pelo Atlético. E gostava muito do Atlético, e ele até não assistia os jogos do Atlético, porque ele ia para a igreja. A hora que o Atlético entrava em campo, ele estava na igreja São Judas Tadeu, rezando. E depois que ele ia ver o resultado. O senhor falou do personagem que dá nome ao estádio Antônio Ascioli. E tem uma curiosidade, inclusive em uma revista, a revista dos 30 anos do futebol goiano, que na inauguração aqui do estádio Antônio Ascioli, aliás, na construção do estádio Antônio Ascioli, o estádio era para ter outro nome, o nome do Arthur Friedenreich, o El Tigre, que jogava no São Paulo, que seria homenageado aqui. Só que ele não compareceu a essa homenagem e posteriormente o estádio teve o nome alterado para Antônio Ascioli. O senhor se lembra desse episódio? Ouviu falar já dessa história, seu Antônio do Prado? Eu ouvi falar, não lembro. E vi falar também do Arthur, o artilheiro. Disse que fez mais gol que o Pelé, mas não tem certeza. Agora, o Atlético plagiou muito no uniforme do São Paulo, que a direção do Atlético naquela época era dividida entre São Paulo e Flamengo. Então, para agradar os dois, pôs o distintivo do São Paulo e a camisa rubro-negro, do qual eu sou fã também. E já que o senhor é fã da camisa rubro-negra, o senhor falou que começou a jogar ali no juvenil do Atlético e chegou até os aspirantes. O que o senhor lembra dessa época? Com quem que o senhor jogou lá na época do juvenil, que depois se tornou um grande nome do futebol do Atlético? Lembro do Fabinho, que foi titular, do Marinho, do Fabão, e tudo nessa época era juvenil, do Vasquinho, Odílio. Então esse pessoal ficaram e subiram, e eu então fui ser titular do time pequeno.
E eu quero saber do senhor Antônio do Prado, se o senhor convivia com os pioneiros do Atlético, porque o Atlético teve um grupo de fundadores, e esses fundadores eram daqui, de Campinas, de 1937. Eles falavam do início do clube, de o porquê ter fundado o Atlético Clube Goianiense. E o Atlético tinha uma sede social, pouca gente sabe, né, dessa história. Tinha o Moacir Cícero de Sá, era dentista aqui em Campinas. Tinha o advogado João de Brito Guimarães, Elias Daia, tudo era atleticano. E eles foram os fundadores do Atlético. Então eu tinha amizade com eles, bem mais velho do que eu. E nós tínhamos o Clube Social aqui em Campinas. Onde que era? Ali perto onde está a Avenida, a Casa Bahia, por ali. Então, a gente ia brincar, eu era menino, ia brincar, tinha o bar do Fiore, e inclusive o bar do Fiore fazia aqueles bolões, e eu com 12 anos, eu acertei um bolão, e inclusive o José Mendonça Telle escreveu numa crônica que eu acertei num bolão entre Uruguai e Brasil. Que é a Copa de 1950. Aliás, o seu ídolo não é o Pelé. Para todo mundo, o Pelé é o maior jogador de todos os tempos. Para o senhor é outro? Não, o meu ídolo é outro. Inclusive o Pelé espelhou nesse ídolo. Não é só eu, não. O Pelé espelhou. O meu ídolo é a camisa 8, Zizinho, que foi do Flamengo, depois foi para o Bangu, depois foi para o São Paulo. Dentre alguns nomes que se destacam na história do Atlético Clube Goianiense, são muitos, mas tem o Alberto Alves Gordo, tem o Nicanor Gordo, o Edson Hermano. O senhor tinha contato com esse pessoal? Tinha. O Nicanor era um advogado, Nicanor Gordo, tinha o Modesto Hermano, e todos esses era mais velho que eu era menino, já conhecia. Então, no próximo bloco, seu Toninho, a gente vai começar a resgatar a sua história de jogador. O senhor falou que ela é curta, mas a gente vai querer saber tudo. São vários clubes que o senhor passou, foi jogar até lá em São Paulo, depois voltou no Rio e voltou para Goiânia. O senhor vai contar pra gente a sua história? Ok. Hoje com Antônio do Prado, o Toninho. Antônio do Prado que dá nome ao cartório aqui de Campinas. Muitas histórias sobre a nossa cidade e sobre o futebol goiano. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias nos oferece a possibilidade de viajar pela trajetória da nossa cidade, do nosso estado, do nosso futebol. Agora há pouco até você, João, entrou aqui no contexto, lá em Goiânia. Lá em Goiânia. Porque estamos aqui em Campinas com Antônio do Prado, e eu quero dizer que é um privilégio pra gente poder conhecer aqui a sua história, tá bom? Tá muito bem, eu tô à vontade. E por falar em ficar à vontade, o senhor não estava à vontade sendo reserva nos aspirantes do Atlético? Não, é o seguinte, ser reserva é uma coisa, né? É vice e tudo. Aí tinha os times pequenos. Eu preferi ser titular de um time pequeno do que ser reserva juvenil do Atlético. E o senhor era reserva de quem? Quem eram os titulares que o senhor se lembra lá no Atlético? Era Epitácio, Fabão, era Odílio. Então, era muito difícil ser titular com esses grandes nomes. Falar em grande nome, o Atlético tinha o Epitácio. O torcedor de hoje, o atleticano de hoje, sabe muito pouco sobre o Epitácio, até porque tem pouca história registrada. O Epitácio, que só agora recentemente teve os números superados pelo Márcio. Isso, o número de jogos. Foi um dos jogadores que mais jogaram com a camisa do Dragão na história. Que lembrança que o senhor tem do Epitácio, que o senhor pode
passar um pouquinho, né, dessa história para o torcedor atual. Muito bom. Epitácio foi um dos meus ídolos, Haroldo Machado Borba. E, para mim, o melhor jogador do Atlético não foi o Epitácio, foi o Dido. Depois o Epitácio. E o Epitácio, ele era funcionário de banco. E ele vinha para treinar, ele saía do banco de bicicleta e vinha para treinar. E uma garra tremenda. E ele comandava todo o Atlético, e o clássico, como eu falei, era com o Goiânia, e o Goiânia tinha uma raiva danada dele, porque ele fazia os gols, ele chamava Diabo Louro, e então ele não parava em campo e queria ganhar e tudo. Quando fazia o gol, ele ia justamente aonde ficava o galinheiro do Goiânia, e então balançava aquele alambrado lá, e eles ficavam fula de raiva. Então o Epitácio foi um dos melhores jogadores que eu vi do Atlético. Seu Toninho, e o Epitácio tem uma passagem dele nos livros aqui de história do futebol goiano, talvez ali próximo ao já o encerramento de carreira do Epitácio. Ele deu uma volta olímpica em um jogo Atlético e Goiânia e foi um dos únicos jogadores do Atlético a ser aplaudido pela torcida do Goiânia. É uma espécie de reconhecimento a tudo que ele fez. O senhor já ouviu essa história? Eu fui e foi aplaudido de pé. O senhor estava nesse dia? Estava nesse dia. Foi aplaudido de pé e o Haroldo conheço muito bem. Ele casou no meu cartório. E se falta a memória, com a Geni, então a esposa dele, e ele teve um filho também que é um craque, que jogou também no Atlético Mineiro. O senhor lembra o nome do filho dele? Acho que o mesmo nome, Haroldo. Vamos voltar a falar agora da sua carreira. O senhor saiu do Atlético, não estava muito satisfeito nos aspirantes, falou que foi jogar em time pequeno, foi jogar no São Paulo de Goiânia. O time hoje não existe mais, muita gente nem sabia que ele existia, e a gente está aqui para contar essa história. Quem que era esse time do São Paulo? Aonde que treinava? Onde jogava? O que o senhor pode nos falar sobre ele? Não, o São Paulo foi criado por José Osório Secudino de Castro. E o São Paulo treinava ali perto no campo, ali perto do Pedro Gomes, tinha um campo lá. Então nós treinava lá. E o São Paulo, a camisa, o uniforme era igual do São Paulo. E então eu joguei muito tempo nesse time. Joguei no Santa Rita e joguei na Associação Campineira, na Associação Mariana. Joguei no Sírio-Libanês, que o presidente do time era Dr. Anuar Awad, pai desse jornalista Theo José. Joguei no Araguaia, que era o Vila Nova, tinha o Nova Vila também, então eu joguei nesses times. E o meu passe acabou ficando, foi uma carreira muito rápida, porque meu pai não deixou que eu jogasse mais futebol, e meu passe ficou até hoje, está lá em Nova Veneza, que disputava a primeira divisão com o nome de Goianás. Vem cá, não deu um bochicho quando o senhor saiu dos aspirantes do Atlético, não? Porque o senhor é um dos pioneiros aqui do bairro, é um dos pioneiros de Campinas, e de repente um dos filhos da terra abandonar o time? Mas é que na minha época tinha uns bons jogadores também. Eu vou citar o Fabinho, o Marinho, o Vasquinho, o Saulo, tudo era craque também. Então não fez muita falta, não. Que jogos o senhor lembra de disputar com as camisas do São Paulo, do Santa Rita e desses outros times? Jogava com os times grandes, né? Jogava com o time do Atlético, do Goiânia. Então jogar com um time grande era muito bom, né? O senhor falou um pouquinho sobre a história do São Paulo
E a história do Santa Rita? O que o senhor se lembra? Os personagens? Onde treinava? Vamos atualizando aqui, porque tem muita, mas muita gente mesmo que nunca ouviu falar desses times aqui. O Santa Rita, ele treinava ali no campo do Valtrudes Cunha, ali, Santa Helena. E me lembro que quando eu jogava, o técnico era o Cisquinho, que foi jogador mais do Goiânia e do Atlético. E como que era o Cisquinho? Como foi ser comandado pelo Cisquinho? Porque o Zé Henrique, e aí o Zé Henrique estava falando do pai dele, disse que o pai dele jogava bola demais. O Cisquinho tinha conhecimento realmente para ali comandar vocês nesse time do Santa Rita? O Cisquinho era o ídolo da gente, jogar na meia direita e muito habilidoso, então a gente me respeitava como técnico, porque um grande jogador, jogou no Uberaba naquela época, jogar no Uberaba tinha que ser bom de bola. Hoje é difícil ver os times do interior, às vezes os times menores, baterem nos times da capital. Não é muito comum. O senhor lembra de alguma vitória que o senhor teve assim, jogando por um desses times pequenos contra um Atlético, contra um Goiânia? O senhor já ganhou do Atlético em campo? Teve uma partida que estava 0-0 contra o Atlético, doido para ganhar do Atlético, e eu errei um gol feito, né? E acabamos perdendo de 1-0, culpa minha de não ter feito o gol. E não reclamaram falando que o senhor errou o gol por ser atleticano, não? Eu acho que falaram, na época deve ter falado. Tá. Vem cá, o senhor falou já do São Paulo, do Santa Rita, e essa é uma grande oportunidade que nós temos de conhecer esses outros times que não chegaram aos dias atuais. O que era a Associação Mariana e o que o senhor se lembra de ter jogado lá? A Associação Mariana era um time bom também. E também disputava a primeira divisão. Eu joguei também, joguei no Sírio Libanês, era um time muito bom na época, e o Araguaia também, que hoje é Vila Nova. O senhor não falou da Campineira. A Campineira é um dos times que posteriormente viria a se tornar o Campinas, hoje aqui do Valtrudes Cunha? A Campineira é um time muito bom. Eu gostei da Campineira, viu? Campinas. Não era mais, não chamava Campineira, não é Campinas mesmo. A Campinas foi um time muito bom. E não sei por que acabou esse time. Tinha dois times aqui, Campinas e Atlético, né? Como em Santos tem o Santos e tem a Portuguesa, né? Então, Campinas é uma cidade, né? Então podia dois times, né? E depois também veio o Monte Cristo. A Várzea era muito bom. O Monte Cristo foi um bom time de Várzea. O Sírio Libanês. O que o senhor se lembra? Aliás, o senhor podia ir rememorando as cores dos uniformes, porque existe uma simbologia muito grande, né? A cor é algo muito presente quando se fala de futebol, o rubro-negro do Atlético, o alvinegro do Goiânia, o verde do Goiás, o vermelho do Vila Nova. Quais eram as cores desses times aqui? Eu não tenho nada contra o Goiás, não. E nem a camisa. Mas foi o único time que eu não joguei, foi o Goiás. E parece que o Sírio Libanês, a camisa é azul, não tenho certeza. Mas formou o médico formou um ótimo time, o Sírio Libanês. E o Araguaia, como que era as cores? Como que foi? O que o senhor lembra da origem do clube, né? Porque tinha o Vila, aí o Vila ficou desativado e aí veio o Araguaia. O que o senhor lembra dessa transição? Não, o Araguaia ficou pouco tempo, né? E tinha o Araguaia, não lembro da camisa, mas foi um time muito bom. E tinha também o Nova Vila. O Nova Vila era mais pro lado do setor Crimeia, oeste ou leste. Também tinha o Nova Vila. O Araguaia, ele não era aquele que tinha camisa branca e com uma tarja igual a do Vasco da Gama, com azul e vermelho, porque tem muitas fotos que remetem a este time, que foi um dos, digamos, ali, antecessores do Vila Nova. Inclusive teve uma polêmica envolvendo o Goiânia ali no campeonato de 1950. O senhor já ouviu falar dessa história, que o Araguaia,
ele perdeu com um possível chute do Goiânia, um gol do Goiânia que não teria entrado, e posteriormente o Araguaia saiu do campo e saiu da história. Lembro dessa história, parece que a rede furou. Isso, foi um chute por fora e a rede furou. Furou e o juiz deu gol. Isso, campeonato de 1950. Deu um problema danado. Eu era menino e lembro desse gol. Acho que foi o Foca que chutou essa bola, que ela entrou. E pra gente fechar esse giro aqui pelos times amadores, o senhor falou do São Paulo, do Santa Rita, da Associação Mariana. A Associação do Mariana era dos padres? Era dos padres. Onde que é que treinava? Treinava aqui perto da matriz. O senhor falou que seu passe ficou preso lá no Goianás, né? Lá da cidade de Nova Veneza. O senhor teve que mudar pra lá ou fazia igual o Loló, ia lá só pra jogar, pra treinar? Aí o meu pai criou o caso de jogar futebol. Eu falei, pai, eu posso jogar no Nova Veneza? Ele pode, mas você só pode treinar uma vez só por semana. Então o pessoal vinha me buscar de caminhonete para treinar. Aí, na quarta-feira, eu me pegava no cartório 4 horas, eu ia, treinava e eles me traziam de volta. Por que seu pai criou o caso de você jogar futebol? Não, ele não gostava de futebol e ele acha que atrapalhava o meu desempenho como escrevente do cartório. No próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre a sua história, seu Antônio do Prado, conhecido no meio do futebol como Toninho. E o senhor jogou em São Paulo e no Rio de Janeiro também, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Joguei, muito rápido, mas joguei. Futebol de Goiás e suas histórias, volta já. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias conta a trajetória do seu Antônio do Prado, o Toninho, pelo futebol goiano e também pelo futebol paulista e carioca. O senhor tinha resistência dentro de casa para não jogar futebol e foi parar lá em São Paulo. Como que foi isso? Muita resistência. Aí eu fui para São Paulo, fui morar em Higienópolis, na rua Maranhão, 568, numa república lá, e fui treinar no São Paulo e agradaram. São Paulo Futebol Clube? São Paulo Futebol Clube. E o zagueiro central era o Dessordi, que foi convocado para a seleção de 58 como reserva. E o que o senhor se lembra do São Paulo nesse período? Era um grande time, né? E eu, então, admirei, né? E jogar lá como juvenil, reserva ali, foi muito bom. Mas logo um diretor do Taubaté me chamou, que disputava a primeira divisão, também joguei por uns meses, e depois eu fui para Olaria também, joguei por uns meses, e depois eu voltei. Aí, quando eu voltei para Goiânia, aí eu joguei só na várzea. E como é que se deu essa sua passagem lá pelo Olaria? Foi muito rápida. Tinha o Maxwell como titular, me lembro muito bem, Olaria na rua Bariri, né? Então, joguei pouco tempo lá, mas foi bom. Mas o senhor chegou a conviver com os jogadores de Flamengo, de Vasco, Fluminense? Não. Botafogo? Não, eu sou torcedor do Flamengo, né? E o Flamengo é Garcia, Talmires, Pavão, Jadir, Dequinha e Jordão. Joel, Rubens, Índio, Benite e Esquerdinha. Que Flamengo é esse? O Flamengo de 50, 55. O técnico é Freitas Solis. E aí o senhor falou que voltou para Goiânia e depois ficou jogando só na várzea. Lembra pra gente só um pouco
como que era esse futebol de várzea de Goiânia na época, porque as informações aqui eram um futebol muito disputado. Tem gente que fala que era até melhor do que o futebol profissional. Tá certinho. Era um campeonato muito rico, a várzea. Então, nós tinha o Guaratã, lá de Goiânia, o Guarani de Goiânia, tinha a Vila Aurora, tinha o Matingo, tinha o Procópio, tinha o Monte Cristo, tinha esse time tudo a gente jogava. Tinha o Vila Coimbra, que era um grande time, e quando a gente jogava, o campo ficava lotado. Até para a gente bater escanteio, tinha que pedir licença, porque aí eles traziam banco, trazia tudo para... O campo ficava lotado, era muito mais disputado do que a primeira divisão. O senhor citou algumas equipes que têm história aqui no futebol goianiense. O próprio Vila Coimbra, se não estou enganado, posteriormente ele viria a se fundir com a Associação Campineira naquele projeto do Campinas. E interessante, foi a melhor fase minha. Se meus colegas da minha idade estiverem ouvindo, eles concordam. Foi a melhor fase de futebol, a minha foi no Vila Coimbra. Eu estava jogando muito bem, porque o meu pai permitia, porque a gente só jogava no domingo. Foi uma grande fase, até os times me procuravam. Vamos jogar? Falei, não, eu só jogo na várzea. E o senhor falou que jogou com personalidades aqui de Goiânia, como Odilon Santos, como Lindomar Castilho. Onde foi? Lindomar Castilho, que é o cantor. Isso, nós jogávamos no Matingo. O Matingo tinha um grande time de várzea. Tinha o campinho dele. Lá perto do frigorífico? Lá perto do frigorífico. E então a gente jogava, eu era meia direita, o Odilonzinho era centro médio e o Lindomar Castilho, que hoje é Cabral, era meia esquerda. Então, muito bom de bola. Interessante que o Matingo, eles entregavam, tinha um caminhão para entregar as carnes. E ele, como nós morávamos em Campina, então sempre ele parava o caminhão e entregavam as carnes para minha mãe. Minha mãe falava assim, uai, não tem que pagar não? Não tem que pagar não, seu filho joga para nós. Então quer dizer que seu salário era carne? Era isso mesmo. Para quem não sabe, o Matingo foi um frigorífico ali às margens do Ribeirão, do Córrego Anicuns, né? Certinho, ali era um frigorífico muito grande até, por sinal. Aí o senhor parou de jogar bola na várzea e se especializou a ficar só aqui mesmo no cartório. O senhor falou que casou mais de 200 mil pessoas, ou 200 mil casais? É o seguinte, aí eu parei também de jogar na várzea. Teve algum fato que fez com que o senhor assim, parei, não jogo mais futebol, ou foi o passar dos anos? Não, eu quase não tinha tempo, como não tem muito tempo. O cartório absorve muito tempo. E então um técnico de futebol, Francisco Negrão de Faria, falou, você quase não está tendo tempo mesmo, né? Por que você não para de futebol? Falei, eu estou pensando, é projeto meu parar. Aí parei. Aí eu comecei a fazer casamento muito cedo. Eu comecei a fazer casamento com 18 anos e eu tenho 60 anos de cartório. Então, nesse período, eu fiz mais de 200 mil casamentos. Então, eu costumo dizer, mais da metade de Goiânia passou por esse cartório, tanto registro de nascimento como casamento e óbito. E o senhor deve ter muita história engraçada e curiosa que aconteceu ao longo desses 60 anos aqui no seu cartório, não, seu Antônio? Tem fatos pitorescos que aliás, até uns colegas falam para escrever livro, tudo, mas ainda não tem projeto, não, para livro, não. Mas tem fatos, eu vou citar umas 3 histórias. Nós fomos fazer um casamento marcado para 10 horas, chegamos, eu e o juiz, e aí o pai da noiva falou, o noivo estava até aqui às 9h30, mas ele falou para você esperar um pouquinho, que ele foi comprar um uísque e daqui a pouco ele volta.
Esperamos até 11 horas e nada do noivo nem do uísque. E até hoje não compareceu. Vocês não correram atrás do noivo, não? Ou nem o pai da noiva? Não teve jeito. Outra história foi um casamento no cartório. A gente fazia casamento no segundo andar do cartório e estava um tempo chuvoso. E a noiva atrasando e o noivo já impaciente. Tá? Aí a noiva chegou de carro e o noivo então deu a bronca que ela estava atrasada. Aí ela manchou o vestido era branco e devido à chuva manchou o vestido. Ele falou, você é uma porca mesmo. Aí ela subiu para fazer o casamento e o juiz então perguntou se era livre, espontânea vontade de casar. E ela falou, não. Aí depois ela foi contar para o juiz esse fato. Doutor, imagina ele me chamando de porca no dia do casamento. E depois de casada, o que ele vai chamar? Quais foram as grandes personalidades que se casaram, que passaram aqui pelo seu cartório? Eu digo as personalidades goianienses, goianas. Foram vários. Foram políticos, escritores, cantores. O Iris Rezende fui eu que fiz o casamento dele, o escritor José Mendonça Teles e muitos outros. Vem cá, o senhor tinha rivalidade com o Antônio Ascioli? Que o Antônio Ascioli era cartorário também. Não, só que tem o cartório dele, era escrivania. O cartório ficava no fórum. E ele era da escrivania da vara do registro público. Falar em Iris Rezende, que o senhor fez o casamento dele, é verdade que ele chefiou uma delegação onde o senhor foi jogar lá em Ipameri? Sim, o Atlético, o misto do Atlético, foi jogar em Ipameri. E quem foi chefiando a nossa delegação foi o vereador Iris Rezende Machado. Nós estamos inclusive aqui com uma foto que o senhor nos mostrou, tirou aqui do livro Atlético, Sentimento e Glórias e Crônicas de José Mendonça Teles, um misto do Atlético em excursão a Ipameri. Esse time era muito bom, tinha um grande goleiro, parece que era o Pitinho, né? Isso, vamos lá, eu vou ir ajudando o senhor aqui, ó. Aliás, vamos fazer o seguinte, o senhor lê a escalação aqui e o senhor vai falando pra gente as suas impressões sobre esse time aqui. Então vamos lá. Pitinho, um grande goleiro, jogou como titular do Atlético muito tempo. Linhares, um back central muito bom, filho do Egídio Linhares. Alemão, Zé Henrique é pai da Cida Garcês, vereador, um craque. Fabão, Mutinelli e o Iris Rezende chefiando a delegação. E o professor Haroldo Siqueira. Agachado, Toninho. Se não é outro, senão você. Sim. Saulo, um grande craque, jogou no Atlético. Odílio também jogou no Atlético. E Périx. Périx era um craque, camisa 10, muito bom. E o cronista social José Mendonça Teles. Essa foto, inclusive, nós já disponibilizamos através do nosso perfil no Facebook, nos nossos perfis nas redes sociais. Ganhamos um dia, mais do que um programa, né, João? Isso, queria agradecer o seu Antônio do Prado por nos receber aqui, né, no cartório e parabenizar por toda a sua trajetória e essa memória sua que é fantástica. Tá muito bom, foi ótimo. Seu Antônio, realmente um privilégio pra gente do futebol de Goiás e suas histórias, compartilhar de momentos como esse aqui. O senhor pode ter certeza que nós aprendemos muito. Eu que agradeço, viu? Antônio do Prado, o Antônio do Cartório, da Praça Joaquim Lúcio, o Toninho para os mais íntimos do futebol, foi a nossa atração de hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Vinícius Tôndolo, Geliezer Paulo, João Paulo de Medeiros. Para encerrar esse programa, fique com o quadro Museu do Gol. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Na boca do gol, é o Pedrinho, subiu, viu o gol, e gol!
do Gol. Meu time é a alegria da cidade. O primeiro título estadual conquistado pelo Atlético na era do profissionalismo foi o Campeonato Goiano de 1964. Comandados pelo técnico José da Cruz Carvalho, Zeca, Bertolo, Barrica, Amestrado, Jair e companhia fizeram com que o Dragão quebrasse a hegemonia do Vila Nova, que já durava 3 temporadas. Aliás, foi sobre o então tricampeão goiano que o Atlético conquistou uma de suas principais vitórias naquela temporada. No dia 11 de novembro de 1964, o time rubro-negro, com 2 gols de Luizinho, venceu o Vila Nova, que havia marcado com Fausto. A narração do jogo, que aconteceu no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, você relembra na voz de Antônio Porto. É gol! Rádio 730, a Rádio Show do Brasil! É marcado por Silva, tentando a fuga pela direita, quando Amestrado pega de voleio, abrindo para a posição de Jair. Daí a Luizinho, furou, Orlando, vai Luizinho embora, pode marcar, perigo, adentrou a área, carrega um pouco mais, driblou ao contrário, vai driblar o goleiro, atira. Gol! De Luizinho Osvaldo Mesquita. Golaço de Luizinho. Hoje o futebol de Goiás e suas histórias rememorou a trajetória de Antônio do Prado, conhecido no futebol como Toninho. O Antônio do Prado, do cartório da Praça Joaquim Lúcio, que vestiu as camisas do Atlético, do Santa Rita, do São Paulo, da Associação Mariana, da Associação Campineira, do Sírio-Libanês, do Araguaia e também do Goianás. Confira outras edições do nosso programa no nosso site Futebol de Goiás com YZ.com.br, na guia Programas. Já são quase 160 edições à sua disposição. Muito obrigado a você pela sua atenção e pela sua companhia. Fiquem todos com Deus. Tchau. Atenção, preparou, correu e chutou.